Salve, salve, galera. Lava Parambaca no ar. E aí, boa tarde. Recebendo hoje nosso ex-prefeito, médico da cidade, André. Pô, brigadão, cara. Brigadão por aceitar esse convite aí pra gente bater um papo. Eu que agradeço, né? A oportunidade de estar aqui batendo papo com vocês, aprendendo um bocado aqui no nosso bate-papo. Vem cá, te fazer uma pergunta pessoal. O que é melhor, ser prefeito ou ex-prefeito? Ex-prefeito, com certeza. Com certeza. Você foi prefeito 2 mandatos, né? Isso. O primeiro começou em 2013, é isso? Isso. E o segundo, 2017. Isso. Quando é que você chegou em Búzios, André? 1990, 7 de janeiro de 1990, um domingo, para dar plantão de reforço. Eu estava no 6º ano de medicina. Você fez faculdade, você nasceu onde? Eu nasci na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, e depois mudei para Tijuca. Com 18 anos mudei para Tijuca, que é um bairro do Rio, e lá eu fiz um novo cursinho, fiz medicina na Gama Filho e vim para cá dar plantão no 12º período. 1990. Dava plantão onde? Naquela casa que era o No PU PU? de Manguinhos. No PU de Manguinhos? Conhecido como PUzinho, que é uma casa adaptada, né? Que era tudo que Búzios tinha de saúde. E tinha um trailer lá em São José. Tinha esse postinho aqui, que era, né, na época o Paulo Ackerman trabalhava, e o Antônio Feliciano, figuras aí muito conhecidas nossas, grandes colegas, só que o Paulo Ackerman morreu um pouquinho antes de eu chegar. Morreu num acidente de carro indo para o Rio de Janeiro. E eu cheguei, tipo assim, ele morreu em 89 e eu cheguei em 90. Uma coisa assim, muito... Você tinha quantos anos? Era novinho, né, cara? 26. É o quê? Concurso público? Não, eu vim dar um plantão de reforço. Na época, a Búzios pertencia a Cabo Frio ainda, e eles estavam contratando para poder botar um médico extra no final de semana. Para poder... Era um médico só de plantão na cidade. Aí eu vim para dar o... Ficava o quê? Um dia? A cidade só tinha um? Não, eu ficava domingo. Mas era todo dia, eles dobraram o número de plantonistas. Eles contrataram 7 novos plantonistas, que médico faz plantão uma vez por semana, de 24 horas. Isso é uma loucura, né? Como é que alguém pode trabalhar 24 horas, tanto médico quanto policial? Isso é meio bizarro, Eu também né? acho meio errado, assim, porque chega uma hora que o médico ele precisa dormir, né? A pestana bate, Tem né? Bom, mas aí E não tem muita saída para isso. E a prefeitura veio quando, assim? A política veio quando na sua vida, na verdade? Né? Bom, a partir daí, assim. Eu acabei assumindo nesse mesmo ano 90 a direção do PUzinho, no final do ano, outubro. Aí comecei a trabalhar nessa área de gestão, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. Depois veio... fui candidato a vereador, perdi. Isso foi em qual eleição? 98? 95? Não. Na primeira? Não, 95 eu participei de alguns encontros da Emancipação de Búzios, né? A Emancipação de Búzios, a data dela é 12 de novembro de 1995. Perfeito. Mas só que eu cheguei em 90, de 90 até 95 teve uma caminhada aí, que eu, assim, era coadjuvante mesmo. Eu só acompanhava, assim, Valmir da Raza foi um dos que me incentivavam. O Valmir da Raza me deu o título de cidadão buziano na primeiro aniversário de Búzios Cidade, né? Eu ganhei em 1997, ganhei o título de cidadão buziano já, o Valmir da Raza. Então ele que me levava para esses encontros e tal. E aí Búzios se emancipou em 95. Então, e aí você já estava ali mais ou menos aí eu fui candidato depois. Cheguei a ser candidato até para Cabo Frio, mas em Búzios eu fui candidato depois, aí fiquei em 11º lugar em voto. Aí no ano seguinte eu fiquei em 10º em voto. Aí na eleição seguinte eu não fui candidato. Aí na outra eu vim candidato a prefeito. Aí ganhei. Não ganhei para vereador, mas ganhei para prefeito. Tá bom. Vai explicar, né? Vai explicar. Como é que você explicaria? Porque você ganhou do Mirinho. Mirinho, ele estava vindo candidato à reeleição, né? Vamos lá. Mirinho, prefeito, 2 mandatos seguidos. Tuninho, prefeito, 1 mandato. Perde para Mirinho, retorno de Mirinho. Perfeito. Mirinho, então, com 75% do tempo de gestão na cidade, porque ele ganhou primeiro, segundo, né? Ganhou de Tuninho, 3º mandato, indo para o 4º mandato. E aí perde. Ou seja, com um histórico, né,
muito forte na cidade. E eu tinha sido secretário de saúde no governo do Toninho, de 6 de junho de 2006 a 31 de dezembro de 2008. Ali eu pude desenvolver um trabalho mais forte. O povo buziano, as crianças, passaram a nascer em Búzios, né? Porque o buziano não nasceu em Búzios, a não ser que nascesse em casa, né? Eu tava minha mãe me gestou em Búzios, eu tive que ir ao Rio para parir e voltar. Mas tem UTI neonatal? No hospital não, hoje não, ainda não tem, né? Não. Nem UTI neonatal. Não, a gente tem uma unidade de manutenção de vida e tem uma equipe de neonatologista. É muito difícil perder um prematuro em Búzios, ou uma criança em Búzios, é muito difícil. Graças a Deus, a equipe de neonatologistas pediatra é muito boa. Então, a gente tem uma cobertura boa na... Consegue nascer aqui, né? Não precisa ir mais... Consegue, não. A estrutura que tem aqui para parto é... Então, a partir de 1996, o buziano passou a nascer em Búzios. Entendeu? O hospital foi reinaugurado em novembro de 2005. Aí, em junho de 2006, eu assumi. Então, a partir de 2006, assim, no final de 2005, no governo do Toninho, o buziano passou a nascer em Búzios e eu fui secretário de saúde por 31 meses. Isso daí foi uma apresentação do André gestor, do André técnico, que me credenciou para ser prefeito, para me tornar conhecido para ser prefeito. Além do André médico. Claro, você ganhou uma eleição que ele, como você falou muito bem, ele vinha de 2 mandatos, Toninho, terceiro mandato. Ele já estava no 3º mandato, indo para uma reeleição. É muito difícil no Brasil, assim, não é muito difícil, mas na verdade é muito difícil perder uma reeleição por causa da máquina. Assim, a máquina facilita muito, mas numa cidade pequena, quando quase 1/3 dos votos válidos, se eu estiver enganado, parte da própria máquina. Então, e você ganhou de um candidato que estava com a máquina. E um candidato que era um nome expressivo na cidade. E era exatamente, foi o primeiro prefeito da cidade e tudo mais. O que aconteceu ali? Por que você... O que você explica essa sua ascensão? Fala um pouco. Isso que eu falei. Esse trabalho como médico, né? Meu trabalho de médico, meu trabalho como secretário de saúde, que a gente conseguiu, apesar de toda a dificuldade, né? Quando o grande problema do Brasil é que as pessoas não querem discutir os problemas, querem discutir as consequências do problema. Como que você soluciona o problema? Então vamos discutir como soluciona. Saúde é uma situação que não tem jeito. Da forma que a gente conduz as coisas, nunca vai estar funcionando bem. Por quê? Que você fala... Saúde nunca vai estar funcionando bem, por quê? Porque nós produzimos problemas o dia inteiro. Nós temos acidentes de trânsito absurdos. Hoje eu faço risco cirúrgico toda semana. Então, é idoso, fratura de colo de fêmur. É jovem, queda de motocicleta. Então, assim, uma queda de motocicleta é politraumatizado, é cirurgião geral, é ortopedista, é clínico, entendeu? É neurocirurgião. A saúde trabalha enxugando gelo, né? Não tem um trabalho de prevenção ali para que a pessoa não chegue no hospital, né? E tem 2 dilemas, né? O dilema do cara que não é uma pessoa que realmente tenha respeito pela cidade, que fala quanto pior, melhor. E na saúde tem outro ditado que é quanto melhor, pior. Por quê? Quando você melhora a sua saúde, toda a periferia vem buscar a sua saúde. Claro. Hoje nós temos uma busca pela saúde de Búzios de vários municípios, não é só do município de Cabo Frio, não. O município de Cabo Frio nem se fala. Nem se fala. Sim, mas tudo bem, você não consegue prevenir porque sempre acontecem coisas. Mas tem muitos problemas, como, por exemplo, falta de cirurgia que para por Mas por que tem tanta cirurgia? Porque você tem muito acidente de moto. Por que você tem muito acidente de moto? Vamos jogar um exemplo ali, né? Muito acidente de moto. Por que tem muito desses acidentes? Muita violência. Poderiam ser evitados como? Saneamento básico.
Saneamento básico. Então, você acaba ocupando a saúde com situações que poderiam ser evitadas. Então, nós precisamos de quê? De uma conscientização em massa, lutar contra acidente de trânsito, rediscutir essa questão da motocicleta, né? Porque vocês veem aí o dia inteiro, isso não é novidade. E as pessoas não querem discutir isso, porque isso é um assunto polêmico, dá desgaste e tal. Isso bate num assunto que eu lembro que a gente discutiu muito no teu mandato, que foi mobilidade urbana. Fizemos reunião lá no Cine da Rasa, reunião aqui no Cine Bardot, e a gente discutiu, e até hoje a gente ainda não vê uma solução. Assim, a gente não vê um avanço. A cidade cresceu, continua sendo a mesma via. Criar uma ciclovia ali. Assim, a gente continua tendo agora, mas... o transporte público, ele continua atendendo só a principal via. Não entra, só lá depois. Vocês falaram pra mim que não ia ter assunto polêmico. Isso aí vai dar desgaste, que agora tem muita coisa pra falar disso. Em conta, não tem filtro, não. E sorte que a gente não faz ao vivo, porque não chega pergunta ao vivo. A questão da mobilidade urbana é um assunto que nós assim, nosso governo foi muito incisivo nisso. Vocês promoveram esse debate? Muito. Nós fizemos o plano de mobilidade urbana, contratamos a Fundação Getúlio Vargas, veio a equipe da Getúlio Vargas, veio a equipe da UERJ, nós fizemos oficinas, fizemos audiências públicas, fizemos pesquisas para saber qual era a necessidade da cidade, qual era o fluxo da cidade. Aí nós temos uma questão que não tem licitação de transporte público, nós temos uma questão da construção irregular. Não tem licitação de transporte público? Não tem, o BUS nunca teve licitação de transporte público. E se mantém uma mesma empresa a vida inteira? Não é questão de manter a mesma empresa, é uma questão de você ter transportes intermunicipais. Nós tínhamos uma linha municipal que era Rasa Centro, né? Rasa Centro. Essa linha municipal já deixou de existir ano passado. A Salineira retirou, porque era a única linha que existia por uma seção de Cabo Frio. Claro, as linhas são de outras cidades. Tá? E as outras linhas que tem aqui são intermunicipais. A Salineira, não sei se Macaense continua fazendo boas, não sei. Mas são as vans... intermunicipais. As vans é outro sistema de transporte também que não está regularizado, como deveria estar. Então, assim, o assunto é muito complexo, precisa ser discutido, porque existe todo um trabalho, um projeto de mobilidade urbana, com tipagem de veículo adequado para entrar na cidade. Todas as formas nós já conhecemos, só que nós, de forma hipócrita e demagoga, nós não colocamos em prática. Muitas das medidas que eu tomei como prefeito quebraram paradigmas, mas geraram muitas polêmicas e muito desgaste. Isso esbarra em que, André? Assim, por que não vai para frente? Não vai para frente por falta de vontade, de apoio das pessoas realmente terem uma certeza. Nós temos hoje um TPA aprovado, taxa de proteção ambiental, tá? Que já foi implantado em Bombinhas, que está sendo implantado agora, acho que em Guarujá, não sei. Sim, no Guarujá. Está sendo implantado já em vários lugares no Brasil. Nossa equipe foi para Bombinhas. A prefeita de Bombinhas esteve aqui 2 vezes. Nossos vereadores foram a Bombinhas. O Diego foi a Bombinhas. Enfim, nós discutimos um modelo ainda mais moderno do que de Bombinhas, porque em Bombinhas eles controlam a entrada e aí eles emitem um boleto para cada carro pagar. Aqui a gente já queria fazer tipo via fácil. O morador ia ganhar um via fácil, ia passar direto ali no pórtico, e quem tem via fácil já ia entrar o dinheiro direto para a cidade, e quem não tivesse via fácil poderia comprar um QR Code, alguma coisa, fora, né, distante das 2 entradas de bus, para poder passar ou no pórtico ou em outro lugar, qualquer que fosse, onde existe maior, para não entrar num assunto assim, então do pórtico para fora não existe, não é isso. Bus é um triângulo, tá? Sim. O final da península é aqui. O final da península é aqui, ó. É aqui na Rasa? É aqui não, na Brava, aqui, João Fernandes. João Fernandes. Então ela vai afunilando. Vai afunilando. Então o problema maior é do pórtico para dentro. É onde você vai ter exatamente aquele funil ali de Manguinhos e tal, entendeu? E as pessoas, durante as discussões do plano de mobilidade urbana, entendiam que mobilidade urbana é fazer mais ruas, mais estradas. Entendi. E não queriam discutir
a questão das construções irregulares, dos condomínios com uma certa taxa de ocupação. Mas as pessoas que você fala que não queriam entender... Geral na prefeitura? Geral. Não, você fala do não, quê? da prefeitura existia uma vontade política minha. Mas eu não posso ser um ditador. Eu preciso de ser correspondido. Não governa sozinho. Não, eu preciso ser correspondido. Eu preciso olhar para você e falar assim, ó, vamos, que nós vamos te apoiar. Nós estamos juntos. Porque você imagina o seguinte, amanhã eu tomo uma decisão que eu entendo, tem respaldo técnico para tomar, e amanhã o teu negócio quebra e você fala assim, ó, tô quebrado por causa de você, cara. Você ferrou a cidade, você me faliu, você... Entendeu? Eu preciso que você tenha um posicionamento e falar assim, pô, vamos junto nisso aí, vamos apostar nisso. Aqui tem um trabalho, tem um estudo, tem uma avaliação de vamos dizer assim, de consequências, né? Sim. E toda decisão tem consequência. Então, mas tinha a Fundação Getúlio Vargas, que você falou, mais a UERJ. Eles levantaram, eles fizeram um estudo bacana, colocando ali opções nesse estudo urbanístico. Primeira rotatória, linhas alternativas. Primeira coisa, nós temos hoje vários pontos da cidade que não são atendidos por transporte público. Né? E aí você também não pode atender com ônibus do tamanho que é hoje. Sim. Você tem uma tipagem de veículos menores e você poderia ter as vans fazendo o trabalho interno da cidade. Né? E do lado, na linha principal, você ter tipo integrações, né? Poderia até ter integrações hidroviárias também, além de ciclovias. Cara, isso é uma coisa que eu sempre... Como é que a gente não se locomove pelo mar aqui em Búzios? É uma coisa de... Eu fui muito contestado por causa do vento, da lestada, de não sei o que vai bater, que o barco isso... A Baía de Guanabara também venta pra caramba. Então, meu sonho foi fazer o transporte lá daquele canal principal da Marina, trazendo o povo todo da Rasa, fazendo 3 paradas. Pier de Manguinhos, Pier do Centro e Pier da Armação. Aqui da Armação. Entendeu? E aí ia distribuindo com bicicletário, que aí você poderia vir de bicicleta para casa, botava lá no catamarã, cheguei a conversar com o proprietário do catamarã aqui de Búzios, para ele fazer esse horário, pelo menos o horário de rush, o horário pesado. Da manhã e da tarde. Começo da manhã e final da tarde. E durante o dia explorava no turismo, ele trabalharia no turismo. Mas de manhã, tipo, de 6 às 7, traria a população para cá, ia descongestionar, nem ia precisar de um volume grande. Aí você encontra um monte de barreira, né? O cara que faz o transporte público, rodoviário, não quer, o outro... Aí você começa a enxergar, aí você começa a enxergar que as pessoas não querem mudanças. Elas querem que as coisas melhorem, né? Mas não querem mudar. Você quer que mude, mas não quer mudar. Isso que a gente mais está encontrando aqui no podcast. Você quer que mude, mas você fazendo as mesmas coisas ali. Exatamente. Vem cá, você, claro, evidentemente já tem um conhecimento profundo de cada detalhe da gestão e da cidade, até porque foi 2 vezes prefeito. E você, claramente, te ouvindo falar, que você tem o diagnóstico e aponta como seria. Você teve, quando você entrou, um objetivo principal, central, assim, de dizer, isso é a principal coisa que a gente precisa fazer aqui. Ou não? Ou eram pequenas... Sempre teve objetivo. Sempre teve o que... Planejamento, sempre teve. Mas só para finalizar a questão da mobilidade urbana, que muita gente não entendia, é o seguinte: quando você instala ferramentas importantes para o município em locais errados, e aí amanhã você pensa que a solução é aumentar o número de vias, não, você tem que tirar essa ferramenta daqui e levar para lá. Búzios não pode ter, na ponta do triângulo, não pode ter prefeitura, não pode ter banco, não pode ter fórum, não pode ter secretarias, entendeu? Aqui é gastronomia e hotelaria. Para lá, serviços públicos, entendeu? Você não pode trazer esse serviço público para cá. Se você tirar a prefeitura de Búzios hoje, esse exemplo eu sempre dei nas minhas palestras, se você tirar a prefeitura de Búzios hoje aqui do centro, você provavelmente vai tirar uns 500 carros por dia entrando para cá. Se você bota lá em Zé Gonçalves ou São José, você vai ter pelo menos 500 carros a menos. Se você tirar 500 carros a menos, não equivale a você ter feito uma nova estrada? Porque você vai descomprimir a estrada, é como se você tivesse feito outra estrada.
porque o trânsito vai estar mais a grande questão do planejamento não é nem a questão das vias em si, né? Também, porém, não é o único caminho. Até porque Búzios não tem muito para onde ir, né? Não tem muito lugar para fazer via nova. O centro geográfico de Búzios é Sem Braço, São José, centro geográfico. Que ali você está equidistante do centro, daqui do centro da cidade. Maria Joaquina. Na realidade, Maria Joaquina nem pertence a Búzios, mas da Rasa. Mas também, vamos dizer assim, economicamente a Maria Joaquina tem tudo a ver com Búzios e culturalmente tudo a ver com Búzios. Mas é muito mais Búzios do que Cabo Frio. É 100% Búzios. Sim. Sem dúvida nenhuma. A relação deles é total com Búzios. Então você vê o seguinte, vamos incluir então Maria Joaquina na discussão que eu estava falando do município de Búzios, da cidade de Búzios na realidade, né? Então você fica equidistante de Baía Formosa, Zé Gonçalves, Tucuns, São José, né? Sem Braças, Rasa, todos os bairros da Rasa, Arpoador, Vila Verde, lá o Monte Verde. Então, tem todos esses lugares que você instalando um centro administrativo nessa região e as ferramentas, bombeiro, posto de polícia... Você modifica o fluxo completamente da cidade. O fluxo para cá. Você diminui drasticamente toda essa sobrecarga que tem aqui. André, todas essas coisas que você falou, assim, que a gente ouve e fica... Pô, seria lindo, né? Se a cidade tivesse um esquema de transporte marítimo bacana, que seria incrível para os turistas, incrível para a cidade, se tivesse um esquema de mobilidade, de ciclismo. E aí você fala que isso não dá para fazer por causa das pessoas que compõem ali... Não, é todo mundo. Não é só o político, não. É a sociedade em si que precisa realmente... As pessoas querem, tipo assim... infelizmente, o brasileiro... Eu acho que em outros países também isso deve acontecer, mas às vezes o brasileiro ele fica muito preso a afinidades de grupos, de pessoas. E, assim, acabou a eleição, quem ganhou? Quem ganhou foi Alexandre Martins. Vamos trabalhar para dar certo. Sim, não importa quem ganhou, você está na cidade. Ele não é do meu grupo, eu não gosto dele. Tu é empresário, meu amigo. Tu é empresário, tu não pode querer atrapalhar. Você não pode querer dificultar. Leva a tua proposta. Até para amanhã, você fala assim, eu tentei. As pessoas aqui... Pergunto para vocês, quantas propostas eu recebi dos empresários de Búzios? Quem é que sabe mais o que você passa no seu dia a dia? O prefeito ou você? Você. Se você não leva uma proposta bem fundamentada, não para defender interesse próprio, mas para defender o interesse de um segmento, levar uma proposta lá. Olha, nossa proposta é essa, o que a gente precisa para Búzios é isso, isso. As coisas são discutidas muito fragmentadas, sabe? Elas não têm um corpo. Conforme você perguntou assim, quando você foi candidato... Você tinha uma proposta? Essa é a minha, essa que eu quero entender. Claro que qual tinha uma era proposta. Quando você entrou, o que estava ali na sua... Organizar a cidade, melhorar a saúde, melhorar a educação. Não existe nenhuma forma, nenhum meio de você melhorar uma cidade, melhorar a vida das pessoas que não seja através da melhora do nível de educação. Nós saímos de 57º para 13º no estado, até ter todas essas crises aí de saúde pública e jurídica, que a gente ficou meio... Na pandemia, no final da pandemia, você soltou um vídeo falando... Aí tem uma parte que até pede desculpa para as pessoas em relação à própria equipe que você contratou, vamos dizer assim. Que não iam de acordo com as propostas iniciais que você tinha para o governo. Exatamente. Então é mais ou menos nesse sentido, assim, de que sozinho você não consegue fazer. Você precisa ter uma união, um consenso ali e talvez não ter mais essa picuinha que costuma ter em cidade pequena, assim, de... Eu era muito questionado porque eu ia contratar uma pessoa, não, esse aí não, que esse aí é de Mirinho. Esse aí é de Tuninho. Eu falei, que Tuninho? O cara é bom. É da cidade. Quero saber se é de Tuninho, se é de Mirinho. Não me interessa isso. Eu quero um cara que ajude a fazer... Como essa parada aí, essa coisa aí... dentro do meu consultório com uma vida estável, graças a essa cidade, graças a esse povo, graças aos empresários de Búzios, porque eu também presto serviço nos hotéis. Sim. E aí saio para ir para um lugar para fazer um trabalho. Para que eu vou fazer o quê na prefeitura? Para desenvolver um trabalho. Mas só que já existe vício, já existe uma questão, entre aspas, cultural, me desculpe a cultura, mas hábitos, né? Que a gente chama assim, que é de aquilo ali ser um meio de sobrevivência.
Aquilo ali é uma forma do cara se projetar, de ter status, né? De ter o cartãozinho, de ter promoção, de ter promoção e status também, de ter dinheiro, de poder comprar um carro, de poder... Então, o cara se foca mais nisso do que realmente no objetivo, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas da cidade. É sempre todo mundo, cada um puxando a sardinha pro seu. Acho que então, sempre que a gente senta alguém aí, conversa, que a gente vai bater esse papo sobre a cidade, a gente sempre esbarra nesse negócio. O assim, Ryan falou pra gente. Serem egoístas, né? Povo, delas serem. O povo, assim, no sentido de todo mundo, o morador, quem mora aqui, tanto o comerciante, o empresário, o político, o civil, de que quer sempre puxar a sardinha pro seu, né? Então, assim, não falta um pouco essa união de pensar a cidade. Então, o empresário ele tem um restaurante, pô, peraí, eu não vou transformar meu restaurante num lugar que não tem a ver com o clima da cidade. Vai falar pra galera do som alto. Ele tá mais preocupado de colocar alguma coisa ali que vai dar lucro para ele, independente se ele vai estar ou sujando a cidade, ou poluição visual, ou sonora, ou lixo, ou coisa do tipo. Eu falo mesmo. Mas eu acho que é nesse sentido. Não tenho problema com a galera aqui da Rua das Pedras. Não é nem apontar dedo, André. Acho que é assim, é realmente para todo mundo, pro geral, sabe? Para que as pessoas tenham esse vou dizer para você. E digo mais. Imagina se todos os estabelecimentos fossem igual meu vizinho e o meu querido outro vizinho aqui da Rua das Pedras. Imagina se todos os estabelecimentos passa na frente do Mix à noite e imagina se todos colocassem a mesma música. Se todo mundo decidisse botar a mesma música com o mesmo som. O que seria a Rua das Pedras? Nós temos questões aqui na cidade muito complexas, né? Muito complexas, que realmente precisa se ter um entendimento. Essa questão que você colocou, que é das pessoas terem um cuidado de preservar a marca Búzios, que vem se deteriorando continuamente. Eu enfrentei problemas pessoais na minha gestão. Teve um dia que um determinado comerciante queria um alvará e no final o comerciante estava me procurando no meu consultório, que eu não deixei de atender como médico, marcou consulta para poder pedir o alvará. Para pedir o alvará para mim, porque eu que não estava liberando o alvará. Eu tenho uma equipe, eu tenho secretário, subsecretário, mas você vê o nível de exposição que a gente fica. Era para o secretário ter falado, não tem condições de te dar um alvará da forma que a sua apresentação. Foi o prefeito que não liberou. Foi o prefeito que não liberou. Claro. Entendeu? É o famoso patrimonialismo. Essa questão do som alto aqui do centro, eu me envolvi pessoalmente várias vezes. Entendeu? Para você, qual foi sempre o maior, o que você enxergava como o maior problema de Búzios, assim? Antes de você ser prefeito? Você queria ser prefeito para melhorar a cidade, tudo isso e tal, mas tinha um ponto assim que você enxerga que era um problema grande? Eu acho que assim, é exatamente a falta de um planejamento, a falta de um propósito. Você tem que planejar uma cidade, o que você quer ser, como você quer ser conhecido, de que forma você vai atender o seu visitante, o seu povo. Então, eram questões que nunca existiram. Quando você perguntou assim, as coisas eram... quando você entrou, você foi fazendo... Não. Tinha pé, tinha começo, meio e fim. Tinha pé e tinha cabeça. Tinha corpo, tinha cabeça, tinha tudo. Apesar de você, né, vir aí com muitas dificuldades. Porque não pense vocês que é fácil você ter determinados tipos de conceitos que conflitam com o normal. Não é fácil, vocês sabem disso. Não Se é. você vier com ideias que fogem à normalidade, que fogem ao habitual, você já é implantado você vai ali, já funciona há muito tempo, né? Nós quebramos muitos paradigmas. Do jeito que isso tá. Tem preço. Isso tem preço. Você teve 2 mandatos ali. O primeiro, você considera melhor que o segundo? Tem, né? Provavelmente. Ou tem alguma coisa? Não? Deixa eu só fazer um adendo a essa pergunta do Vini. Porque essa reta final, cara, do teu governo, foram 11 saídas. 11.
11 vai e voltas. Eu acho que foi Como 11. É pro sujeito ser tirado 12 vezes de um cargo pelo qual ele foi eleito pelo... Era um processo de improbidade por conta de não ter chamado todos os concursados, que acabou sendo discutido uma perda de prazo pelo advogado em primeira instância, se ainda tem mais 2 instâncias, e eu fui condenado e afastado do cargo. E aí houve recursos e tal, aí voltava, aí depois caía, a mesma desembargadora que dava conta, depois dava a favor, depois dava conta de novo. Como é que você consegue governar assim? Um governo. Isso daí... Se vai e volta. Aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz outro dia. Você acha que a justiça foi justa? E aí acho que a gente volta naquela pergunta. Eu não faço a menor ideia, eu sou muito leigo, eu sei disso. Não, mas eu te falo o seguinte, você começou falando o quê? Não. Que eu fui eleito. Eu tive a procuração do povo de Búzios. Então, assim, afastar um prefeito porque o advogado perdeu o prazo. É a mesma coisa que eu estou falando agora com... E qual que é o interesse realmente? É na cidade funcionar ou tirar o prefeito? Você acha que foi bom para a cidade? Exato. Eu digo para vocês, o prejuízo para a cidade foi milionário em todos os sentidos. No sentido de interrupção de projetos, tá? E eu diria que é um dos de pessoas que deixaram de investir na cidade, pessoas que se afastaram da cidade. Até hoje, porque depois aparecia um pavor na administração pública, que agora fica todo mundo assim, as coisas têm dificuldade de andar. Eu estava falando exatamente isso agora com essa coisa do Alexandre também. É muito difícil você tirar o poder. Deveria, pelo menos, ser muito difícil você tirar a procuração do voto, né? Como você falou. Exatamente. Eu não sei, da mesma forma que eu não sei muito a detalhes do seu processo, esse processo eu não estou por dentro, mas me parece muito leviano a qualquer coisa a gente começar a levantar a hipótese de tirar um prefeito. Como é que a gente vai viver no sentido que a gente vai planejar? Nós temos hoje um órgão, uma instituição, que é o Ministério Público, que foi criado para servir como um reforço, né, para proteger, para fiscalizar, e um reforço de que as coisas funcionassem dentro da lei, né? E passou a ser utilizado por pessoas que eu chamo de denuncismo. Tem pessoas que já têm carteirinha no Ministério Público que vão lá toda semana fazer denúncia. Eu não gosto de você, vou denunciar teu cinema, vou denunciar tua pousada. E vai lá no Ministério Público e isso virou... É um infernizador profissional ali. Às vezes o cara é desocupado, é um frustrado, é um complexado, é um cara que se acha prejudicado, é um cara... Enfim, ele busca provavelmente algum tipo de justificativa para ele chegar e falar, ir lá fazer uma denúncia contra você, porque ele não gosta de você, ou porque ele é de outro grupo político, ou porque você não atendeu os interesses dele. E o Ministério Público acaba sendo usado, né, e de forma repetitiva pelas mesmas pessoas. E o Ministério Público acaba, muitas das vezes, abrindo procedimentos, convidando secretários, convidando prefeitos para prestar esclarecimentos, tirando a equipe do horário de trabalho para ir até Cabo Frio ou até Búzios, né? Mas uma parte vai até Cabo Frio. Aí a pessoa deixa de estar produzindo, deixa de estar trabalhando, deixa de estar realizando... Deixar o sujeito indignado. Aí chama o prefeito, quer dizer, porque uma pessoa foi lá fazer uma denúncia. Então você tem que sair daqui de Búzios, vai lá em Cabo Frio, prestar um depoimento, porque um vizinho disse que você jogou esgoto na rua. Aí você vai para lá para Cabo Frio, abre um procedimento, todo um tempo que você perde, um gasto que você tem, você deixa de estar fazendo uma coisa que era de interesse do seu negócio. Então isso acontecia direto na prefeitura, denuncismo. Então pessoas utilizam essa ferramenta importante para a sociedade, que é o Ministério Público. Mas eu acho que o Ministério Público precisa amadurecer um pouquinho mais e filtrar um pouco determinados. Então, assim, tem figuras que são repetidas. O cara tem que começar a olhar, toda semana esse cara vem aqui falar mal dele. Toda semana vem aqui denunciar ele. Tem alguma coisa. Não é possível que toda semana esse cara tem alguma coisa contra ele. E as denúncias vinham contra você, vinha muitas vezes sempre da mesma fonte. Sempre das mesmas fontes. Das mesmas fontes. Sempre. Das mesmas fontes. Né?
Então, assim, essas coisas precisam ser discutidas. O meu processo, que você falou que eu não conheço, um dos meus processos que me afastou do cargo é o processo do chamamento dos concursados. Teve um também a respeito que é polêmico esse chamamento, né? Claro que é polêmico. A gente vivia na maior crise que o Brasil tinha. Você chamou quantos por cento do... 96% dos concursados. Faltava 4%, 5%. Um outro processo foi teto de gastos de educação e saúde, que passou, tipo, gastou a mais. Teve um processo a respeito disso, eu li isso em algum lugar, tipo, foi um pouco a mais para saúde, um pouco a mais para educação. Bom, você gastar a mais, você só não pode fugir ao que foi aprovado pela Câmara. Você gastar a mais não tem problema. O problema é quando você gasta menos. Mas só vou dar um exemplo para vocês. Nós temos um recurso que é do Fundeb, né, da educação básica, e você tem que gastar um percentual pela lei em educação e em saúde. E esse recurso do Fundeb tem que ser totalmente aplicado em benefício da educação. Né? Então, aconteceu já de eu ter recebido multas e tal, do recurso chegar dia 30 de dezembro e isso daí diminuir 0,2% no seu gasto, né? Vamos dizer assim, você recebeu 9 milhões, aí você gastou 99% desse dinheiro. O problema era não atingir o teto. Né? Aí entra mais 1 milhão no dia 30 de dezembro. Só aí, que isso não foi contabilizado. Os 99 que você gastou, passa a ser 90, aí você não atinge a meta, aí você vai ser multado em cima de um recurso que entrou dia 30 de dezembro. Então, tem coisas assim que são aberrações, entendeu? Nós temos uma escola de ensino médio, não temos? Paulo Freire. Nós temos professor de ensino médio? Nós não temos professor de ensino médio. Por quê? Porque não é obrigação do município oferecer ensino médio. É uma coisa até questionável, porque o prefeito que oferece ensino médio pode ser questionado judicialmente por conta de estar gastando um dinheiro num segmento da educação. Né? Mas isso ele não pode justificar? Estou botando ensino médio na minha cidade. Você pode justificar, mas você pode ser processado. Você vai ser processado. Você pode ser. Não é que eu não fui processado. Não quer dizer que você vai eu não fui processado por isso. O cara precisa ter coragem o tempo inteiro de... Vai arriscar o tempo todo. Então você tem... E é pessoal a coisa. Você tem ensino médio na cidade. Eu não tenho professor de ensino médio porque eu não posso fazer concurso para professor de ensino médio. Porque aí eu vou estar afrontando mesmo a Constituição. Perfeito. Porque é dever do Estado oferecer o ensino médio. Obrigação do Estado. Não é do município. Não é do município. O município não tem que investir em ensino médio. O município não pode contratar professores? Não. Mas aí como é que funciona então? A gente tem uma escola municipal, de ensino médio, onde os professores... Isso. Aí eu utilizo o professor da minha rede. Claro que num processo seletivo que a gente fez, a maior parte desses contratados que o juiz questionava era de professor. Por quê? Porque em dezembro de 2012 foi aprovado na Câmara dos Vereadores a redução da carga horária dos professores de 16 para 12 horas. Então, em janeiro de 2013, quando eu assumi, eu já assumi com uma folha de pagamento de 25% acima do que já era pago. Por quê? Porque a grade não diminuiu a hora do professor dentro de sala de aula. Então, eu precisei repor esses 25% contratando professores. E a gente criou um processo seletivo, uma coisa inédita. Eu fui massacrado pelos políticos. Por quê? Porque eles não estavam mais podendo indicar professores. Os professores eram contratados por mérito, apresentavam um currículo, tinham que dar uma aula de apresentação para uma banca que era totalmente isenta de interferência política. Uma banca de mestres, de doutores em educação, em pedagogia. E aí eles julgavam aqueles alunos, aqueles professores, e a gente contratava. Isso foi quando? Aquela lista. Desde 2013. Desde 2013, com o Cláudio Mendonça, que foi ex-secretário de Estado, era o nosso secretário de Educação. Então, nós criamos esse processo seletivo. Então, nesse processo seletivo, eu poderia até contratar professor de ensino médio, porque eu tinha uma escola de ensino médio. Mas a maior parte dos professores de ensino médio eram professores do ensino fundamental que davam aula no ensino médio. Quando eu gastei dinheiro do Fundeb para pagar esses professores, eu fui penalizado, recebi multa, porque eu não posso gastar o dinheiro do ensino fundamental no ensino médio. Mas eu paguei professor do ensino fundamental. Mas eles conseguiram encontrar uma fórmula de me punir e eu pagar quanto, porque eu gastei com professor. Não gastei com iate, não gastei com computador, com carro novo para a secretaria,
com viagem, foi com pagamento de professor. E mesmo assim eu fui multado. Entendeu? Então a coisa é muito complexa. A coisa nesse esquema é bem complicado. Você, enquanto prefeito, você pegou a pandemia ali, que foi, né, esse terror para todo mundo, e Búzios fechou. E você teve um pulso firme ali de fechar a cidade e fechar o comércio. Foi pesado também, né? Foi. Essa decisão aí foi uma decisão, mais uma vez, até porque eu acho que os empresários, como eu também, a gente não tinha uma projeção da complexidade do assunto. Ninguém tinha, né? Ninguém sabia até onde isso iria. A gente sabia como iria acabar com a vacinação. Mas não sabia nem quando a vacina ia chegar. Não sabia. Então, é uma decisão muito difícil. Por quê? Porque você interfere numa interferência do poder público no privado. Você não vai poder ter hóspede no seu hotel. O direito e aí, de que eu faço? Né? E aí, o que eu faço? Como que eu sobrevivo? Entendeu? Mas eu acho que se a gente não tomasse essa decisão, a gente poderia ter se transformado na cidade da morte. Isso seria muito pior para a cidade. Por quê? Nós acabamos virando uma referência de um lugar seguro para vir. Assim que a gente começou a abrir, a gente criou o QR Code, que os empresários começaram a poder também autorizar pessoas a entrarem na cidade, nós vimos que houve houve uma recuperação, né, da economia, parcial, óbvio. Né? Você não toma um prejuízo e recupera tudo em alguns meses. É uma situação difícil, mas eu acho que se a gente deixa a cidade... Por que eu falo que eu acho isso? Porque assim que eu fui afastado em 2020, 2020, o meu vice-prefeito tomou um monte de decisão de abrir tudo e a gente incrementou o número de óbitos e o número de casos de Covid aumentou 400% e o número de óbitos mais do que triplicou. Então, eu lembro que teve, eu acho que foi uma fake news do Eduardo Bolsonaro falando que Búzios não tinha... Era uma coisa assim. Cuidado com o que eu vou falar agora para não ser uma notícia falsa também, mas eu acho que era mais ou menos isso. Ele falando que Búzios, porque tinha colocado o kit Covid com cloroquina e tinha esse tratamento, por isso que a cidade não tinha muitos casos e tal, e aí depois meio que foi desmentido. Mas eu lembro que teve uma coisa dessa. O governo em si atrapalhou demais o esquema, o governo, né, do país, o governo federal. Ele atrapalhou bastante o esquema. Foi uma tragédia. Sanitário na pandemia. Inclusive, o próprio presidente criticou por a gente ter fechado o Búzios. Sim. Pessoalmente, ele falou. Sim. Ele falou o nome de Búzios. Tem uma questão que você falou que eu queria te perguntar. Eu vou até sair, porque aconteceu em Búzios, aconteceu com você, acontece recorrentemente no Brasil, e a gente está vivendo um grande debate, que é a judicialização da política, que é a presença de um judiciário tutelando a política. O judiciário, na palavra final, é chamado de o guardião da Constituição. Mas o judiciário também não recebe votos. Ele não tem aquilo que a gente falou que, na minha visão pessoal, é a maior procuração de todas, que é o voto. Que é, se a gente começar a questionar cada má decisão ou discordância, começar a questionar o poder do voto, a gente pode parar num lugar muito perigoso, na minha visão. Muito perigoso. Então, assim, como é que você vê essa coisa dessa judicialização, dessa presença massiva do poder judiciário na política? Acho muito grave, porque nós temos que ter os poderes equilibrados. Para você realmente falar de democracia, você tem que ter os três poderes em equilíbrio. E quando há uma interferência da forma que a gente viu ocorrer, não só em Búzios, mas em vários lugares, é uma coisa muito grave. Porque você exatamente perde a autonomia do poder executivo, que foi
respaldado, que foi avalizado pelo voto. Ele representa uma parte da sociedade. Se determinadas pessoas ou segmentos gostam ou não gostam, é outra história. Né? A gente não gosta de muita coisa, mas a gente tem que aprender a conviver. Faz parte da vida. Né? A gente também não gosta de muitas coisas em outros poderes. Mas e aí? E o que eu faço? Eu vou interferir no outro poder? Eu não gosto de muita coisa no legislativo, não gosto de muita coisa no judiciário também, não gosto de muita coisa no executivo também. E aí? Né? Então, por isso que eu acho que essa interferência é muito perigosa. Né? E qual é a saída disso? Porque a gente vê, pelo menos eu vejo uma onda crescente nesse sentido. Saída é política. Os políticos têm que reformular as leis e dar limites para essa interferência do judiciário. Só que a população apoiou um caça às bruxas, inconscientemente apoiou um monte de medidas que foram tomadas de forma arbitrárias. Não tô falando do meu caso em si, tá? Tô falando de outros casos que a gente viu acontecer aqui no Brasil. Batendo palminha, apoiando, né? Sem se preocupar com as consequências disso. Acho que o maior culpado disso ter acontecido foram os políticos, porque os políticos tinham um poder excessivo no Brasil, excessivo, e não souberam lidar com o poder, assim como o judiciário não está sabendo lidar com o poder. O judiciário está cometendo o mesmo erro dos políticos. Agora estão excedendo na dose. Eu vou tratar sua pneumonia, vou te matar. Pronto, você não teve mais pneumonia. Então, excesso de antibiótico matou a pneumonia, mas matou o paciente junto. Então, tem que ter esse equilíbrio, tem que ter esse respeito, tem que ter essa autonomia entre os poderes, porque isso é a base da democracia. E quando a gente vê determinadas pessoas falando que a corte é a defensora da Constituição, é a defensora da democracia, eu não entendo dessa forma. Eu acho que está havendo exageros, estão ocorrendo exageros, por mais que a gente não concorde com certas atitudes, porque o que está acontecendo hoje, eu não gosto de tal pessoa, então ela tem mais a que se dar mal. Não, peraí, cara, amanhã é contigo. As pessoas não estão entendendo isso. Amanhã é contigo. Você tem que ser justo. Você não gosta de tal pessoa, mas o que fizeram com ela foi correto ou não foi correto? Está dentro do que está previsto na Constituição ou não? Aí sim você vai poder, né? Aí você vai poder... É porque precisa existir... Agora, porque você não gosta da pessoa, você bate palma porque cometeram com ela de repente... Mas tem que ter um fator coisa muito buziana. Né? Isso é uma coisa muito buziana que é exatamente isso. Se eu não gosto de você, não importa o que você tenha feito. Pode refazer todo o saneamento básico do centro, trocar e tirar todos os fios daqui que não presta. Que não tá certo. Isso é verdade. Como é que a gente melhora o nosso nível de cidadania? Cada um começando a refletir e rever seus atos. A coisa que eu mais ouvi na prefeitura é assustadora. Mas o outro está fazendo errado, por que você quer cobrar de mim? Isso é o círculo da morte, da tragédia, da derrota. Eu ouvi isso de vários empresários em Búzios. As pessoas estão usando o errado como referência. Mas essa preocupação é egoísta. Isso é muito verdadeiro. É mais, usam como um alvará para poder continuar fazendo as suas coisas. Errados. Então, assim, eu acho que cada um tem que começar a buscar fazer o certo, independente do que teu vizinho está fazendo, por mais revoltado que você seja, né? E o certo tem que ser parametrizado pela lei. E você pode denunciar o seu vizinho. É claro. Às vezes você fiscaliza o seu vizinho. Às vezes a velocidade da punição, quando acontece, né? Mas o que eu falei, que eu falo para todo mundo, você não pode ser um camaleão, cara. Você não pode fazer mimetismo. Você está aqui agora, você vira a cor da mesa, marrom. Então, o seu discurso aqui é um, sua atitude ali é outra, seu discurso ali é outro, vai mudando de cor, vai mudando de atitude.
de acordo com o seu interesse. Você não tem uma coisa que te norteia, que é a lei, que é o certo, que é o respeito, que é o correto. O que você acha que faltou nos seus 2 mandatos que você queria ter feito e não conseguiu fazer? Teve alguma coisa assim que você falou, pô, isso aqui, mas não rolou? Eu queria ter feito muito mais calçadas, muito mais ciclovias, porque drenagem, nós fomos recordistas. Infelizmente, vocês não têm a menor noção do que a gente fez. Não tem a menor noção. A gente drenou a cidade quase toda. A cidade alagava. Primeira hora ali, o carro ficava com água pela metade. Nicomedes, Sem Braças, Rasa. A gente drenou a cidade quase toda. Os pontos mais graves da cidade estão drenados hoje. Alto de Búzios, Portal da Ferradura, Vila Caranga, tudo drenado. A gente fez drenagem em todas as nossas obras, todas as nossas pavimentações têm drenagem. Nós fomos o governo que mais conquistou para a cidade redes separativas. O sistema de coleta de esgoto de Búzios é em tempo seco. Nós fomos o governo que usa o tubo de águas pluviais para conduzir o esgoto. E como é que fica o esgoto quando chove? Que a gente tem esse problema dele. Vou falando de coisas que eu acredito que vocês não tenham noção. Sim, tá? por favor. Nós conquistamos em dezembro de 2016 uma estação de tratamento de esgoto terciária. Todo o efluente da estação de tratamento de esgoto de Búzios hoje é água de reuso. Água de reuso que pode ser usada para irrigação da lavoura, irrigação de plantações. Ela pode ser utilizada na indústria, pode ser utilizada na construção civil, ela pode ser reutilizada no vaso sanitário. Tá? E hoje ela é totalmente reaproveitada no projeto do Aretê. Essa água ia ser conduzida até a Malhada e a gente conseguiu, junto intermediando com a Aretê e com a Prolagos, que toda essa água fosse conduzida para o projeto do Aretê e hoje ela é reutilizada. Hoje você tem lagoas no Aretê que são de água de reuso. Ou seja, o esgoto de Búzios, que é canalizado para a estação de tratamento terciária de Búzios, ele é totalmente... a água é totalmente reaproveitada. Quanto por cento do esgoto de Búzios a gente tem tratado? Hoje, em tratamento, 40% no máximo. Isso eu tô especulando, eu não estou te dizendo com garantia de que é. E o que se resolve o problema do esgoto? Porque Búzios é uma cidade que vive do turismo ambiental. Você tem um problema de esgoto, né, que é um problema que a gente tem no estado do Rio, no Rio em si, nas praias, né, no litoral brasileiro. Sim. Mas Búzios é uma cidade pequena, que é rica, que tem, né, a gente sabe disso. Por que essas coisas, qual que é a dificuldade maior? Cada assunto desse seu é um programa. É um programa, né? Cada assunto desse eu discuto 2 horas com você. Porque pelo seguinte, voltando à estação de tratamento terciário, isso é uma conquista ambiental para Búzios absurda. Antes disso... Vocês nem sabiam disso. Então, para vocês terem uma noção de coisas que aconteceram que vocês desconhecem. São pessoas cultas, pessoas que estão por dentro. Então, essa estação de tratamento de esgoto, se você for ver, tem poucas no Brasil igual. A nossa estação de tratamento era primária assistida. Ou seja, o esgoto chegava lá, era batido, jogava um produto químico e mandava ele para frente. Ele fazia uma decantação ali naquele terreno próximo à Marina, e dali ele seguia para o Canal da Marina. O Canal da Marina estava preto. Eu morei ali. O Canal da Marina estava preto. Quem era o culpado do Canal da Marina estar preto? Quem era o culpado? O prefeito. Quem era o culpado do Canal da Marina estar preto? A Prolagos. Nós temos uma concessionária que chama-se Prolagos. Sim. E a estação de tratamento de esgoto da Prolagos, que foi criada muitos anos atrás, estava defasada para atender a demanda de Búzios. Então, todo aquele sistema que foi implantado de forma, vamos dizer assim, urgente, desde a captação em tempo seco, né? Ou misto, desde da estação de tratamento que usava um sistema de primária assistida, ou seja, primário é o primário, é o primeiro, é o começo. E a Prolagos nunca foi obrigada a melhorar isso. Eu já vou te responder isso aí. Claro. O que acontece? Todo esse sistema primário é o primeiro, é o mais simples, é o mais básico mesmo. Básico. Todo esse sistema foi criado para atender aquela necessidade daquele momento. E os anos se passaram. Que isso lá... Desde a época de SEDAI. Então, os anos se passaram e não foi tomada providência nenhuma. Aquele lodo que decantou, ele explodiu, meu irmão. A barreira e foi embora para o Canal da Marina. Aquilo era igual um petróleo. Toda aquela sujeira que sedimentou ali
que era um pó negro, foi para o Canal da Marina. No dia que eles inauguraram a estação terciária, o Canal da Marina clareou. E, na realidade, existia uma frente aqui em Búzios, uma corrente que dizia que eu jogava o esgoto da Sem Braço no Canal da Marina. Não tem nem como. Fizeram um movimento tudo. Para você jogar o esgoto da Sem Braço no Canal da Marina, primeiro que Sem Braço está abaixo do nível do mar. Você teria que ter altas bombas, tubulações para poder levar até lá. Entendeu? Mas, enfim, logo quando inaugurou, a gente observou a mudança da coloração do Canal da Marina. E foi muito bom para a questão ambiental. Essa estação de tratamento terciário foi um ganho, assim, um legado. Isso é uma parceria com a LT, né? Não. Prolagos. Prolagos. Uma conquista do nosso governo, da sociedade civil. Porque a sociedade civil, ela fez movimentos com relação à questão ambiental, à questão do esgoto. Sim. Obviamente que eu surfei nessa onda e aproveitei para ir para cima do presidente da Prolagos. Eu tinha muito embate com Prolagos, com Enel, né? Então, a questão da coleta de esgoto, né? Aconteceu que em 2011 ou 2012, todos os municípios da região, inclusive Búzios, prorrogaram o contrato com a Prolagos por mais 30 anos, nesse mesmo molde. Investimento... Sem obrigar em contrato, nenhuma alteração. Investimento em fornecimento de água, quanto mais água, mais esgoto. Obrigação em fornecimento de água e um mínimo investimento em saneamento básico, em coleta de esgoto, tratamento de esgoto. Mínimo. Mantendo o mesmo sistema de coleta... Básico, primário. De coleta mista ou em tempo seco, utilizando a tubulação de água pluvial. E aí vem um outro problema. O esgoto passa aqui na porta do cinema. Aí, para você ligar, é R$1.000. Você pode? Beleza, vai lá e liga. Outra pessoa ali tem R$1.000? Não tem. É tua prioridade? Mas é uma questão ambiental, cara. Meu amigo, eu não tenho geladeira, minha geladeira queimou, tenho que comprar geladeira para minha casa, senão eu não posso guardar minha galinha, meu frango, entendeu? Minha comida para eu poder... eu tenho que comprar uma televisão nova, eu tenho... Como é que você vai obrigar? Aí eu fui questionar com o Ministério Público, com a Prolagos, nas mesas que tinham, era sozinho nessa discussão, sozinho. Por que a Prolagos cobrava R$1.000? Isso dificultava as pessoas a ligarem. Entendeu? Aí a Prolagos mudou todo o sistema dela, mas nunca perdendo. Por quê? A Prolagos, para ela fazer um investimento de tubulação, vamos dizer assim, ela cobra 10 quilômetros lineares de tubulação para coleta de esgoto. Quanto custa isso aqui? Isso custa R$3 milhões. Ela vai lá pedir para a Genesa, que é a agência reguladora, né, do controle das empresas de água, ela vai lá pedir uma autorização para dividir esse custo com todos os usuários. A Prolagos não bota dinheiro do bolso, ela vai pegar o dinheiro. Não, ela dilui. Ela vai colocar todos os usuários, todo mundo vai pagar. Da região toda. Da região toda. O cara lá de Iguá vai pagar o cano que ele vai botar aqui. O que eles passaram a fazer? Tinha 3 milhões para 10 quilômetros de tubo. Aí, conversando com o presidente da Prolagos. E aí? E essa questão, não vou falar o nome que é muito meu amigo hoje. Essa questão da ligação da água, cara. O preço que vocês estão cobrando. Não, André, acabou esse problema. Mas acabou como? Não, a gente já vai deixar o ponto pronto na calçada. Sim. Tá, beleza. Que ótimo, que beleza. Só que ele tirava o recurso, os 10 quilômetros passavam a ser 8. Passava a ser 7. Você perdia 3 quilômetros. Perdia 3 quilômetros de cobertura. Por quê? Porque ele ia gastar o dinheiro, ele já estava com a vala aberta. E aí cada um já ia pagar ali esses R$1.000. É isso. Deixou de pagar, ele cobrou. Cobrou do investimento. Entendeu? Ele tirou, ele não perdeu dinheiro. Esses R$1.000, ele tirou. Vamos dizer assim... É um método bem prático desses grandes fornecedores, né? Eles não saem perdendo nunca. Que ele tenha cobrado o preço e custo. Eu falei, cara, então cobra o preço e custo. Quanto custa para você, com uma vala aberta, você puxar um cano até a calçada? Custa o quê? R$500? Cobra 500, pô. E a gente precisa ligar o esgoto, cara. A gente precisa proteger a cidade. Era uma guerra. Uma guerra sozinha. Isso, né? Uma guerra solitária. Guerra solitária. Aí eu vou te fazer uma provocação.
se era uma guerra solitária, por que o povo não entrou na jogada contigo? E ao fazer essa pergunta, eu te pergunto, você acha que talvez a comunicação é uma comunicação do seu governo é uma autocrítica? Ou se não, se fosse para fazer uma autocrítica do seu governo? Assim, logo quando eu entrei... Porque eu acho, assim, da forma como você está me explicando, eu acho que muitas vezes falta, até um problema tanto de Búzios quanto do país, colocar o povo na jogada, trazer o povo para o embate. O meu volume de trabalho, hoje eu acordo 5h20 da manhã. Então, assim, na época da prefeitura, tinha noites que eu nem conseguia dormir, de tão preocupado que eu ficava. Então, eu dormia, obviamente você dorme, mas você dorme mal. Sim. Né? Então, o ritmo... com meus trabalhos aqui já durmo mal? O ritmo de trabalho era muito intenso. 6 horas da manhã eu já estava conversando com o secretário de obras. 6 horas da manhã eu já estava no telefone com o secretário de obras. Chovia, pegou fogo no... Você tem que ligar para o bombeiro. Porque... E o trabalho de médico continuava? Continuava. Continuava, fazia um consultório 3 vezes por semana. Dupla, continuava atendendo em hotel. Então, assim, eu realmente não tinha esse tempo. Mas eu vejo claramente que eu deveria ter gasto dinheiro com comunicação. A gente fez mais de 300 obras na cidade. Você falou aqui agora, eu vou falar um monte de coisa que vocês não sabem e não sabia. E às vezes muitas pessoas não sabem. Muitas vezes isso e muitas vezes isso, por exemplo... Eu já ouvi de gente da Rasa que eu não fiz nada na Rasa. A Rasa hoje é outro bairro. E até às vezes o embate que você tinha, por exemplo... A Rasa hoje é um bairro. A Rasa era um lugar de dormir. Era um dormitório, porque não tinha nada. O que você perguntou? Não, essa coisa do... que o povo sabendo das coisas... Mas o investimento em comunicação naquele momento não era a minha prioridade. Uma decisão errada? Foi uma decisão errada. Mas eu ia gastar um dinheiro que eu deixaria de fazer 2, 3 ruas. E eu tinha a proposta de fazer muita pavimentação. Eu tinha muita gente que saía de casa pisando na lama. Que vem trabalhar aqui na tua pousada, então. Que já chega aqui se sentindo desrespeitada, sabe, com um problema de dignidade, de autoestima. E esse cara que vai atender o turista, que vai trabalhar para você, a creche que não tinha, a mãe não tinha quem deixar o filho, deixa o filho com vó, com o vizinho, com o filho mais velho, aqueles problemas que a gente já sabe que não são só de Búzios, são do Brasil todo, mas que a gente queria, de certa forma, deixar alguma contribuição para mudar um pouco esse cenário. E você ainda pensa... Como é que você está hoje na política? Como é que está o doutor André? Eu sou um observador. Um observador paciente. Não tem vontade de se candidatar a outro cargo, alguma coisa? Isso não você se vem como político. Você ainda é... Não, você está hoje o André médico, né? E o André político, ele está adormecido, ele está só observando? Não, eu já saí de uma fase de hibernante, né, que eu estava descansando, estava hibernando um pouquinho, descansando, porque é muito desgastante. São muitas feridas que ficam abertas, que você precisa de um tempo para elas irem fechando, cicatrizando. Foi muita ferida, André? Eu lembro que você tomou muita porrada. A minha capacidade de superação é muito grande, entendeu? Qualquer um de nós hoje vai ser criticado por qualquer coisa que faça. Você tomar atitude para fazer qualquer coisa, você vai ser criticado. A gente vai apanhar tudo por isso aqui que a gente está fazendo. Então, você vai ser criticado. Então, mas você tem que ter a consciência de que você está fazendo aquilo que você acredita, que é certo. Por mais que possa não ser. Mas você está fazendo aquilo que você acredita que está certo. Você vai ser criticado. É muito difícil você enfrentar tudo que você enfrentou se você não tiver essa certeza que você está certo. Do que, pelo menos, eu estava buscando fazer o certo. Entendeu? Isso era a minha maior força. Essa era a minha maior força. Para você não desistir, não arredar, vamos dizer assim, ceder às pressões, né? Se arrependeu de alguma coisa na prefeitura, nos seus mandatos? Me arrependi de não ter seguido mais as minhas intuições. Porque muitas das vezes eu tive problema com determinadas pessoas por conta de composições que fazem parte da política. Sim. Certo? Fazem parte. Mas eu tinha intuições e que eu, talvez, se eu tivesse seguido mais as minhas intuições, eu teria tido menos problemas. Cara, estamos chegando no fim. Quero te agradecer
de verdade por disponibilizar esse tempo, vir bater um papo com a gente, aberto, sem pergunta pré-definida. Como eu falei, cara, eu lembro bem da sua gestão. Você foi um cara que tomou muita porrada. Eu ouvi muitas coisas. Eu já cheguei até a ouvir que você, quando terminasse seu mandato, nem ia mais morar em Búzios. Você ia sair de Búzios. Você ia para Miami. Então, assim, te ver aqui em Búzios, te ver botando a cara, te ver encarando, vindo aqui conversar. Tinha clínica. Realizando o seu. Eu tinha clínica em Miami. Miami foi essa eu ouvi sério. Depois de Miami foi para Portugal. Porque eu viajava todo ano para a Europa e Estados Unidos. Isso aí foi história que contaram, que você tinha clínica em Miami. Helicóptero, avião. Isso era a Rádio Peão. A Rádio Peão falava. Búzios é o seguinte, Búzios, se você pegar uma carona com um amigo que tem um helicóptero, o helicóptero é seu. Se você entrar num barco de pesca, beleza. Se você entrar no iate, o iate é seu. Eu ando no barco de pesca, eu ando no iate. Eu vou de ônibus e vou de helicóptero. Eu ando de carro e ando de avião. E você só é criticado por você não convidar o cara que está criticando para andar de helicóptero. Porque se tiver convidado, ele não a crítica dele é rapidinho. Porque eu não dei emprego de R$1.000. Ou porque não conseguiu uma vara no consultório. Exatamente. Esse é um problema de cidade pequena, né? Esse é um outro podcast. Mas o maior problema não é esse. O maior problema é as pessoas acreditarem em pessoas que não têm menor credibilidade. Esse é um problema mais grave. Porque a pessoa falar o que ela quer, sem compromisso, é uma coisa grave. Mais grave é a pessoa acreditar. Quando pessoas Mas terminando a sua pergunta, eu estou aí apoiando alguns candidatos e tal, que eu tenho identidade, né? Acredito neles. Assim, ausente, afastado completamente da política, eu não estou. Mas estou como um observador, tá? E aquela frase de Martin Luther King Jr., que me incomoda, não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Foi o que a gente mais viu aqui. Entendeu? As pessoas se omitiram muito. Elas foram contaminadas por pessoas doentes. Pessoas saudáveis foram contaminadas por pessoas doentes. Que são doentes e continuam sendo doentes. Estão aí, continuam sendo doentes. Desrespeitando, falando coisas dos outros. Hoje não sou eu. Hoje eu estou fora do contexto, do foco. Mas estão aí falando mal de outros. Entendeu? Sem compromisso nenhum, sem punição nenhuma. Então, a cidade precisa amadurecer nesse sentido. De uma renovação também. É uma cidade que as pessoas se conhecem pouco, né? Eu acho que tem um amadurecimento dos dois. Tem um amadurecimento da cidade em entender que é isso que você falou no início. É preciso ajudar, é preciso trabalhar para que funcione, porque a gente vai continuar vivendo assim. E eu acho que é preciso também um amadurecimento da classe política em saber ouvir críticas. Que é algo que... Enfim, isso aqui a gente está começando, não foi nenhum canal pro ar, mas vamos ver no que vai dar. A ideia é essa. Não é criticar pessoalmente alguém, isso aqui não é feito direcionado a ninguém. Pessoal. Pra nada. Exato. Não pode ser pessoal. Mas a gente vai acabar criticando e falando de algumas coisas, mas a gente também quer... Que é natural. Oferecer coisas. Fala, senão a gente não estaria... Fazendo, não tem uma proposta concreta, mas assim, de um ímpeto. Vamos fazer alguma coisa, vamos conversar. Vamos chamar pessoas inteligentes, pessoas que em algum momento pensaram essa cidade, fizeram por essa cidade. E tem muita coisa que está aí, que a gente não realizou, que já foram planejadas lá atrás, não foi ideia minha, não. Muitas coisas eu tive coragem para enfrentar e fazer, mas muita coisa está aí que pode ser realizada, que são importantes para a cidade. Para o problema também é essa troca, recuperar o conceito da cidade. Eu vejo muita gente que quer ser maior do que a cidade. E nós temos que aprender a defender a marca Búzios. Esse é um ponto. Muita gente usa assim, porque Gramado é uma cidade que as pessoas trabalham o nome de Gramado. Lá tem o maior número de eventos que acontece lá é feito pelos empresários. A prefeitura entra como um suporte. Uma facilitadora daquilo. Exatamente. E a gente aqui ainda fica usando um lugar como referência, mas lá os empresários têm uma posição
mais participativa, tem proposta. Uma consciência em relação à cidade. Né? Muito consciência. É o ponto, né? Eu jogo esgoto ali, mas o outro também joga. Pô, meu irmão, você tá destruindo tua cidade, cara. Não interessa o que o outro tá jogando. Denuncia ele, mas você não joga o teu. Entendeu? Então aqui assim, eu boto o lixo ali. A gente não conseguia, meu amigo, fazer coleta de lixo num determinado horário, em determinados locais de Búzios, porque não tem nenhum ponto que a pessoa deixe disponível. Eu não consegui fazer as pessoas comprarem coletores de lixo padronizados para ficar tudo bonitinho. Tudo a prefeitura que tem que fazer, cara. Por que os empresários não podem se reunir e falar assim, olha, vamos comprar lixeira preta, lixeira azul, lixeira amarela, vamos ficar todo mundo com o mesmo tipo de lixeira, vamos todo mundo no mesmo horário deixar disponível? Empachamento. Caminhão de lixo. Empachamento a gente aprovou a lei. Vamos tirar do papel. Vamos tirar esses letreirozinhos, vamos tirar esse letreirozinho. Mas tem vamos que ter tirar essas luzinhas. Tem que ter uma espécie de manual, né, de ações, de atitudes, assim, como é que que a prefeitura, que o cidadão deveria seguir, um protocolo, um protocolo, né, alguma coisa do tipo, assim, que Nós obrigasse os comerciantes a terem ali. Vou te dar um exemplo para a gente estar encerrando. Você tem teu negócio aqui, tem teu canteiro aqui, do outro lado da rua é o canteiro da prefeitura. O canteiro daqui tá seco e esse aqui tá verdinho. Cara, tu não pode molhar aqui porque é da prefeitura. É teu também, tem frente teu negócio. Tá ali, não, todo mundo. Eu respondi uma vez, teve uma matéria uma vez da Litoral, Alto Litoral, né, a TV Globo daqui, falando que eu não queria fazer o deck da Orla Bardot. Você não queria? Quebrado, falido. Pô, quem tem que fazer é o empresário, cara. Na porta do seu restaurante, na porta do seu negócio. Botaram uma matéria, em vez de botar uma matéria falando da cidade, coisas boas da cidade, contrataram uma matéria para poder me atacar, denegrir o nome da cidade. Porque é matéria negativa, a matéria podia ser positiva. Entendeu? O Diego tá me chamando ali. Tá estamos tomando o teu... Pô, Diego, hora da pelada. Aí pela... Pra conseguir, pra liberar, é com o Diego, né? É Diego que... cara, mas obrigadão. teve bom demais mesmo, André. Agradeço muito.